Yuri, a gente segue falando sobre esse assunto, então, agora com a senadora Soraya Tronic, relatora do projeto no Senado. Senadora, seja muito bem-vinda ao 360, um grande prazer ter a senhora aqui conosco. Obrigada por atender nosso chamado. Gostaria então que a senhora, como relatora, explicasse um pouco do projeto, né? Mais detalhes do projeto. O que vai mudar na nossa vida, nós mulheres, na prática? Débora e Yuri, é um prazer estar com vocês aqui na CNN e obrigada pela oportunidade de esclarecer cada vez mais do que se trata esse projeto de lei que foi aprovado ontem no Senado. O texto base foi aprovado por unanimidade, porém, o destaque que havia por eu não ter acatado uma emenda do senador Carlos Portinho, das pessoas que estavam contra o projeto, o senador Carlos Portinho destacou e foi aí que houve a divergência. E sim, nós tivemos votos contrários. Então, estão falando unanimidade e tudo, porque agora tem muita gente se aproveitando do assunto, mas que trabalharam contra o projeto, o tempo inteiro trabalharam. Bom, este projeto de lei traz no seu bojo, no bojo da lei 7.716 de 89, que não trata só de racismo, tá? Essa legislação trata da questão de raça, racismo, cor, etnia, religião e procedência nacional, nacionalidade. Nós estamos acrescentando a essa legislação a injúria misógina. Estamos tipificando a misoginia num âmbito coletivo. Ou seja, diante do fato de estarmos nos deparando com grupos na internet disseminando uma cultura de ódio contra as mulheres, um ódio, uma aversão mesmo, e uma incitação às mulheres, e o crescente número de feminicídios, incomparável ao número de mulheres que dentro do âmbito doméstico matam ou podem matar o companheiro ou marido, que geralmente ocorre dentro das estatísticas para legítima defesa de si ou de terceiros, no caso filhos, como tem ocorrido semanalmente, né? Incrível como nós estamos nos deparando com esse tipo de crime diariamente, praticamente. Então, o que nós esperamos aqui é um crime, é uma penalidade maior do que a penalidade da injúria comum que está tipificada no Código Penal. Bom, apesar do fato de estarmos o tempo inteiro legislando, não da forma que eu gostaria, porque há inúmeros projetos de lei aqui no Congresso parados, projetos de lei que poderiam ajudar as mulheres. Mas, por pior que tenhamos sido nessa legislação, mesmo aumentando a pena máxima para o feminicídio em 40 anos, o que tem acontecido? A gente não consegue diminuir o número desses crimes. Então, não há nada, infelizmente, até o momento, nada fático que eu possa lhes contar, que a notícia é triste, que amedronte um homem que queira matar uma mulher ou cometer qualquer crime com uma mulher. É grave a situação do nosso país. Pois é, senadora, acho que a senhora tocou no ponto, né? Quer dizer, não se trata de que as mulheres devem fazer isso ou aquilo outro. São os homens que têm que deixar de cometer esses crimes. Esses homens que precisam entender que não é aceitável esse tipo de violência ou esse tipo de agressão por meios reais ou virtuais também. E aí queria colocar este ponto, o quanto no projeto de lei para a senhora trazer aqui do quanto do debate, a gente tem ficado estarrecido com os casos mais violentos de feminicídios, que são muito graves, mas também esta agressão, esta misoginia vindo à tona pelos meios digitais. E quais são os instrumentos que essa legislação que está em discussão no Congresso pode ajudar a tentar coibir também esse tipo de agressão contra as mulheres? Bom, é a penalidade,
aumentada, e também se houver concurso de pessoas, ela aumenta o dobro, concurso 2 ou mais pessoas. Porém, é importante destacar que o feminicídio já é a violência fatal, a última. Nós ficamos sabendo, e muitos familiares ficam sabendo, que a vítima sofria esse tipo de agressão quando ela já está morta, ou quando ela já sofreu uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima, e que não pode ser recuperada, como o caso de mulheres que são amputadas e etc. Então, a misoginia é o nascedouro da violência contra a mulher, porque é nas palavras que a misoginia chega. Então, essa cultura de propagar este ódio e de, ao invés de enviarmos os homens para um CRAS da vida, ou para uma terapia, eles têm crianças, nós temos notícias de crianças que entram livremente na internet e que já estão fazendo parte desses grupos. O que nós temos recebido aqui de denúncias dos pais preocupados é algo surreal. Então, não temos assim ainda a estatística, óbvio, mas, sinceramente, precisamos avançar mais ainda na legislação. Isso é pouco para a situação que nós vivemos. Então, aumentar a penalidade, colocar multa, meu Deus, eu não acredito ainda. Nós precisamos avançar mais, como é um projeto de lei que eu tenho, de armas menos letais ou não letais, que a possibilidade das mulheres poderem usar um taser, um spray de pimenta, porque nós não queremos matar, nós queremos pelo menos nos livrar. E acima de tudo, Yuri, quando você traz isso, eu gostaria de destacar, isso aqui não é uma guerra entre homens e mulheres. Eu agradeço imensamente aos homens que estão conosco, como é o seu caso, como é o caso do maior número de senadores aqui, que ajudou a aprovar. Foi um número pequeno de senadores muito difíceis de lidar. Então, eles atrapalharam o quanto puderam para que este projeto de lei não fosse aprovado, e depois de aprovado, eles estão se locupletando, vamos dizer assim, sem mostrar para a população o que eles fizeram e no destaque que eles fizeram desnecessário. Nós conversamos com a senadora Soraya Tronic, que é relatora no Senado do projeto que equipara a misoginia ao racismo. Senadora, muito obrigado. Sucesso numa empreitada tão importante quanto essa. Até a próxima.